PC, fomos pro board game. Eu desde pequeno também já gostava do War, do A2, Supremacia, tem todos eles guardadinhos ainda até hoje. Mas vim para uma época mais atual, jogos mais modernos, jogos americanos, jogos europeus, né? Aquela linha Ameritrash, o Eurogame e tal. E comecei a participar mais e voltei a colecionar jogos de tabuleiro, entre eles o Civilization de 2002, que ele é muito parecido com o Civ 3, e o Civilization 2010 com as duas expansões, sendo que na expansão onde aparece a nação japonesa ali, o Nismo Warfare, eu participei do beta teste dele, meu nome está até no manualzinho que vem encartado dentro. Então, graças a um amigo em comum, Paulo Santoro, que é a dramaturgo e tudo mais, e jogador de board game, ele convidou com mais dois outros colegas e a gente recebeu da Fantasy Flight componentes para a gente testar o jogo, retestar, entramos então com alpha testers, né, e beta testers do jogo. Depois lançaram e vieram com o manual e ainda veio uma coisinha lá para deixar a gente bem feliz, que foi o nome da gente no manual. E, consequentemente, no mundo dos board games, acabei caindo desse daí, que foi o meu início dentro da nova série. Então, a gente tem um core e 3 expansões que praticamente contam a história, onde eu me interessei, voltei, né, no tempo, lembrei da Galáctica e tudo mais, e agora quero ver também. Acabei comprando o box e religiosamente eu assistia um capítulo por dia. E fui vendo também que o jogo, ele tem toda aquela tensão da série, toda aquela mecânica, né, a parte psicológica, religiosa, as crises, como sair de uma crise e tudo mais. E foi uma parte assim que me ligou então a série de uma maneira bem fechada e me trouxe aqui. Acho que foi no aniversário, que foi na Fanbox, né? Eles me convidaram, um outro anterior, que foi na Ludus. Por eu ter o jogo lá, o pessoal da Ludus me convidou a fazer lá, ir junto com eles e levar o meu jogo, acho que o Eduardo também, que é outro colega, fizemos 2 mesas e jogamos, e a partir dali eu passei a fazer parte, né? Não tão ativamente do clube, do fã-clube, mas estava ali participante com vocês. E daí a gente está aqui nessa queimação, eu fui um pinche para outro, começa a falar, eu começo a esquentar, daqui a pouco começa a aparecer as pinças aqui. Mas agora então eu vou entrar realmente na minha vida mais profissional, que graças à Força Aérea Brasileira, né, como aqui o falou da parte do Exército, falou uma coisa muito específica na vida dele, que foi uma missão diferencial, que é estar em combate praticamente numa ação real. E eu comecei então, depois aqui na cabeceira da pista da base aérea de Manaus, iniciei um voo. Quem nunca pensou em voar? Eu lembro disso. Ícaro, né? Eu lembro. Ele vai preso, um monte, um morro. Ele consegue, com penas e cera, fazer asas e consegue voar. Quanto mais voa, mais alto, cada vez mais alto, mais perto do sol, a cera derrete, ele cai e morre. Mas fica a vontade de praticamente todo ser querer sair do chão e voar. Esse era outro sonho, não dá para perceber dentro das minhas preferências, né? Não só aérea como espacial. Infelizmente não deu, mas a gente tem um grande amigo, conhecido, parceiro, que é o Marcos Pontes, o nosso astronauta, uma pessoa de muito respeito, do lado da minha esposa. Essa brincadeira, né? Em 85, Top Gun foi lançado, foi a maior propaganda da Marinha Americana na época, foi o ano em que houve a maior receptividade entre pessoas, né, tentando entrar na Marinha Americana, e em 89 eu estava me formando na Academia da Força Aérea.
Brincadeira, eu não sou piloto de caça, não sou piloto de jato, mas a gente já vai ver o que eu fiz na vida aí. Então é um sonho de menino, assim como o Ícaro, assim como ser um astronauta. É uma das coisas que a gente chegava e perguntava: o que você quer ser quando crescer? Piloto, astronauta, policial, bombeiro. Você pergunta o que você quer? Jogador de futebol. MC. Youtuber. Esse pelo menos ganha dinheiro. Agora, você é jogador de futebol, dá pra ganhar. Não muito, né? Mas graças a eles, meu pai, minha mãe, meu pai faleceu um ano e meio atrás, ia completar 85 anos, minha mãe completou 80 agora. Essa é a solenidade de entrega de espadinha do primeiro ano da Academia da Força Aérea. Mas antes comecei na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, como aluno, colégio militar. Foram 3 tentativas, né? Sou paulistano, nascido aqui, tenho um grande orgulho aqui. Aquele ginásio de Ibirapuera cheio, 3.000 candidatos, no Brasil 15.000, 250 vagas, né? Também não deve ter sido fácil, né? Nas tentativas. O oficial de infantaria do Exército é o oficial de carreira, o oficial aviador, o de infantaria, o intendente também na FAB são oficiais de carreira, só sob concurso, ou direto na academia, ou pela EPICAR, né? O aviador pela EPICAR. Então eu passei os meus 3 anos, de 83 a 85, como aluno na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Um fato histórico, se alguém conseguir ver quem está aqui, se lembrar, se não, em 85, Tancredo Neves, eu há 50 quilos atrás, aquela vareta ali em pé, e nós estávamos fazendo então com mais alguns colegas da escola a que a gente chama de Câmara Ardente do Tancredo Neves no dia do enterro dele. Isso lá em 85 em São João del Rei. Nessa época, né, a escola preparatória ela é em Barbacena, então estava bem próximo dali. Aqui já na academia, como aluno, como cadete e voando planador, foi das primeiras aeronaves que eu voei, pilotei. Esse é um Blanic, planador de 2 posições, eu de piloto, e aqui na decolagem saí piloto e instrutor de planador. Aqui já como treinamento básico para pilotagem no avião T-25 Universal, Neiva, avião de fabricação nacional. Esse é o painel do lado do piloto. E eu saindo para o meu primeiro voo solo. Que nem agora, suando, nervoso e vamos lá para o que deve é. Depois de 9 horas de treinamento, né, a nossa formação é um pouco diferente do aviador civil, mas vamos lá. Aqui já voando solo em formação, com 2 aviões, o avião do líder, eu estou no avião na ala. É um pouquinho também da diferença do voo da aviação civil, né? É você aprender a voar em formação para algum tipo de missão, e a gente vai ver mais algumas fotos para frente, o grande diferencial da utilização de uma aeronave e não para os meios comuns, para os fins comuns, né? Como arma de guerra. Quarto ano, 1989, uma outra grande máquina também, feita, fabricada pela Embraer, o Tucano T-27, na instrução avançada, onde a gente complementa o nosso curso, termino o curso então fazendo em torno de 160 horas no total, voando visual, voando instrumento, fazendo navegação por instrumento, voo em formação de 2 a 4 aeronaves. Então é uma formação bem completa, né? Os cadetes de hoje ainda voam os 2 aviões que eu voei, isso foi em 86, 88, 89, até hoje voam os mesmos aviões. Tá? Meu primeiro solo também de T-27, né? O meu primeiro voo sozinho. Aí já está aparecendo uma mosca.
E quem disser que selfie é coisa nova, eu estou aqui para dizer que não. Quem tentar falar para mim, selfie é novidade, tá aqui, ó. Também depois de 200 fotos eu consegui tirar uma que prestasse. Então, a primeira selfie do Brasil está apresentada para você. Oi? Haja filme. Quantos rolos eu não gastei para tirar? Eu, em casa, devo ter uns 5.000 fotos em papel ainda, que precisa escanear. Aqui um pouquinho vendo o mundo de maneira um pouco diferente, né? Fazendo um voo de dorso no T-27. O T-27 na época, né, era o mesmo avião, é o mesmo avião que foi usado pela Esquadrilha da Fumaça por um bom tempo. É um avião de treinamento e de acrobacia. Um avião que tem uma particularidade muito boa para esse tipo de voo, para o treinamento, para as facilidades que ele permite, além de ser uma plataforma de armas. Depois veio o A-29, né, que é hoje o que a Esquadrilha está usando. É um avião mais estável, mais voltado para o ataque do que propriamente para a acrobacia. Por isso que a Esquadrilha demorou um pouquinho a se adequar e voltar a fazer apresentações que fazem hoje mesmo lá no Rio, e amanhã eles estão fazendo, né, em virtude aí do fechamento dos Jogos Olímpicos. Google Maps, tá aí. Tiraram a ideia de mim. Eu tenho que falar, olha só, eu chegava em cima da cidade, no dorso, e tirava uma foto. E mandava para eles. Os caras começaram a criar algoritmos para poder trazer, né, essa realidade aí dos mapas, do GPS, né, esse mapa de... Tá tudo aí, ó. Isso aqui é Santa Cruz das Palmeiras, ali pertinho de Pirassununga, onde fica a Academia da Força Aérea. Num dos voos de treinamento, né, que a gente fazia um voo duplo, isso já era manobras e acrobacias, e saía para um voo solo. Fazia um voo duplo comando com o instrutor, saía para treinar aquela manobra solo. E aí fazia, ficava no dorso, tirava foto, fazia looping, e por aí vai. Isso foi até as missões de navegação em esquadrilha, até 8 de dezembro de 1989, que foi a minha formatura, e eu devo estar por aqui, ó. Mais ou menos ali. Fica aquele blocão, aí marcha para um lado, marcha para o outro, né? Faz aqui, abre aqui, fecha ali, e montamos a asa, que é o símbolo da Força Aérea. Na entrega, então, que a gente entrega o espadinho e recebe a espada de oficial, passando então a condição de aspirante oficial, que ainda não é nada. Por isso que eu falei, nada. E fomos para Natal, Rio Grande do Norte, fazer o emprego. Então, é o mesmo avião, é o AT-27, só que com uma pequena diferença. Qual que é o apontador aqui? Isso. Tem aqui um casulo de metralhadora e uma bomba de exercício, não é uma bomba real, é uma Bex 11, uma bombinha desse tamanho mais ou menos, pesa 11 quilos e vai com um cartucho de pólvora dentro. No que ela atinge o solo, ela solta uma fumacinha só para indicar a posição que ela caiu e a gente vê se acertou o alvo ou não, porque aqui era tudo analógico, você não tem o que tem hoje nos aviões da Força Aérea, que é toda aquela parte eletrônica que você dá um lock, trava o alvo, solta a bomba, ela vai inteligente, solta o míssil, ele vai atrás do calor, vai atrás de radiação, vai atrás de emissão de algum sinal. Aqui era tudo no olhômetro. Recebe o vento, joga o rebatimento, põe ali, tem um pipezinho aqui na frente do painel. Não queria me ajudar. Mas vem aqui, ó. Tem um marcador. E a gente faz um mergulho, vem bombardeio, vem na rasante e solta o equipamento, o material bélico ali. Nesse caso aqui também a gente está fazendo um sobrevoo, chegando no que a gente chama lá no stand de tiro, lá em Maxaranguape, ao norte ali do Rio de Natal. São as áreas de tiro terrestre, eu solto tiro de metralhadora com rajadas. Ali tem um sistema de microfone que, pelo som da batida dos projéteis, ele diz para mim quantos eu acertei naquele alvo. Na lateral, naqueles dois menorzinhos, é o bombardeiro nivelado. Eu venho rasante, solto as bombas e recupero.
Aqui já são missões de navegação, onde a gente teve a oportunidade de uma delas sair numa navegação, quase que um prêmio, vamos dizer assim, indo de Natal para Fortaleza, Fortaleza, São Luís, Belém, Belém, Santarém, Santarém, Manaus e o retorno, com pernoites em Belém, Manaus, Belém e voltamos. E o mais bacana dessa missão foi a oportunidade de conhecer o norte, onde praticamente dos 30 anos de serviço eu passei 12. Chegada em Manaus, saída de Manaus. E o mais bacana também, que eram 4 aviões, 4 instrutores, 4 aspirantes. Nesse caso, a gente tinha uma boa equipe, e o mais antigo, né, o capitão mais antigo da esquadrilha, falou: vamos fazer o seguinte, de Belém a gente vai até São Luís, e de São Luís até perto de Fortaleza, a baixa altura, pelo litoral. E aí começa a brincadeira. Opa, não é tão rápido assim. Então a gente aqui estava na navegação alta, na altitude, e aqui já rasante, para quem não já ouviu falar, os Lençóis Maranhenses, na parte ali das dunas móveis. Então quase que esconde o avião, né, pelas cores. Então deu para tirar bastante foto, muito bacana. Um voo inesquecível também. E o pequeno rasante nas praias, nas areias ali do Ceará ou da parte do Maranhão ali. Aí parei de brincar. Aí a coisa começou a ficar séria. Fui para Belém. Antes um pouquinho, eu terminei o curso de ataque, fui para Santos, antigamente, né? O esquadrão de treinamento de helicóptero era na base aérea de Santos, que é no Guarujá. Passei 6 meses até sair solo de helicóptero, esquilo mono, e fui para Belém, onde eu comecei a voar operacionalmente a minha missão, o esquilo biturbina, e onde eu tive praticamente 5 anos da minha vida nesse esquadrão voando helicóptero. E onde a gente teve ali, a gente sempre atua muito com o exército nessa região, apoia e é apoiado, né? Vários batalhões, vários pelotões, principalmente de fronteira, que a gente vai ver aqui. E algumas missões, alguns voos, é onde a gente começou a ver coisas também que a gente não gosta muito, mas estão ali, né, para fazer. Força Aérea Tupiniquim, sempre um pouquinho pobre, né? A gente sempre tem que tirar leite de pedra, e uma delas foi essa, quando não tinha tanta hora para se voar, a Força Aérea decidiu a gente fazer alguns voos num outro esquadrão irmão, lá na base aérea, que é o Esquadrão de Transporte Aéreo, e eu tive a oportunidade então de voar essa aeronave, que é o Caravan C-98, num tempo que ele ainda não tinha, naquela época passava aquela novela Barriga de Aluguel, né? Então ele não tinha barriga de aluguel ainda, o cargo pode, que vai por baixo, e a gente fazia missões no interior do Pará, levando remédio, médico, comida, em várias das tribos ali existentes. Cururu, Cuxaré, Tiriosa, Palaí. Então são várias das tribos que eu tive a oportunidade de conhecer. Uma das primeiras missões que eu fiz fazendo essas navegações, eu tropecei na linha do Equador e tive que pagar uma caixa de cerveja, né? Não podia ter tropeçado nela. Então toda vez que a gente faz um marco assim diferente, é aquela brincadeira, né, da tripulação. Então tropecei na linha do Equador ali em Macapá e fomos para brincadeira da cerveja. E aqui já no meio da ilha de Marajó, atravessando Belém e Macapá de helicóptero, minha primeira missão operacional, vamos dizer assim, como piloto operacional, meu comandante na época, Demarque, pega um helicóptero, você vai sair numa missão e vai para Carajás, Imperatriz, pernoita, e no dia seguinte você volta. Aqui, quem não conhece, é a Serra de Carajás, extração do minério de ferro. Aquela meia volta ali, aquele arco mais embaixo, mais escuro, é um trem. Cada pontinho que vocês conseguirem identificar é um vagão de transporte de minério de ferro.
para vocês verem o tamanho, é gigantesco. Tá? Então aqui, eles vão entrando, vai chegando o minério e os vagões. Ó, isso aqui é um vagão. Tá? Achei aqui. Tá? Cada pontinho desse aqui é um vagãozinho. 200, 300 vagões carregando minério aí. Isso em 92. Tá? Essa aqui foi outra missão que a Força Aérea me proporcionou. A Argentina, né? A Argentina devia para o Brasil uma certa quantia e começou a pagar em aviões. Esse aviãozinho aqui chamado Aerobuero. Ele foi distribuído em, foram mais de 100, distribuídos em vários aeroclubes pelo Brasil, e a gente ia buscar esse avião na fábrica, em Morteiros, distrito de Córdoba, e voltávamos em esquadrão, distribuindo durante o voo. Então nós pegamos 10, eu era o 10º, eu era o mais moderninho do coronel ao tenente, eu era o tenente mais moderno, voando o Aerobuero 180, que tem um motor de 180 HP, mais um colega, e os outros 8 com o Aerobuero 115. Eles iriam ser distribuídos em aeroclubes. Nós viemos de Morteiros para Uruguaiana, Santa Maria, um pernoite, chegando lá debaixo de chuva, com essa pipa. Foi uma coisa de louco a chegada. Passamos 2 dias no chão, porque choveu direto. Saímos de Santa Maria, levamos para Porto Alegre, deixamos 4 lá. Porto Alegre, Floripa, pernoite em Floripa. Floripa no dia seguinte, fomos para Santos. No meio do caminho, em Itanhaém, um dos aviões começou a trepidar o motor. Pousaram em Itanhaém, a gente seguiu. O nosso chefe, o líder, pegou um mecânico, foi até lá em Itanhaém, ajeitou o avião, voltaram para Santos, deixaram um já lá. Nisso, a gente em 5 ia seguir viagem até Maricá. Comecinho da tarde, eu era o 5º, eu não era mais o 10º, agora eu tinha subido na vida. Decolaram os 4 primeiros com 115, eu no 180, motorzão, subi, o motor apagou. Olhou. Consegui pousar em frente, estou aqui para contar a história, graças a Deus, né? Depois disso, a gente chegou em Maricá também, aí foi ver o que tinha acontecido. Tira lá o combustível num tubo de ensaio, tinha de tudo, menos combustível, né? Sujeira, água, barro, aquela coisa maravilhosa que a gente veio abastecendo no caminho. Usa gasolina de aviação. Aqui já voando e fazendo treinamento de resgate na água. Essa aqui é uma outra missão também muito bacana que a gente teve a oportunidade de fazer. Em 1945, um B-24 americano vindo dos Estados Unidos caiu próximo à cidade, próximo a 80 milhas, não é tão próximo assim, mas dadas as dimensões é próximo. Caiu próximo à cidade de Amapá, norte de Macapá, estado do Amapá, e ficou enterrado durante 50 anos. Haviam 10 tripulantes a bordo e passou esse tempo todo um garimpeiro andando pela mata. Garimpeiro é um bicho desgramado, né? Tropeçou no avião, avisou o exército avisou a gente, e a gente começou uma missão conjunta, avisou o americano, yes, nós temos um avião ali. E aí veio uma equipe americana, uma equipe específica, que só faz resgate de restos mortais de americanos mortos no mundo inteiro. Aí era um capitão, juntou com um tenente, uma turma abaixo da minha, fizeram uma equipe de selva, ficaram baseados, então o exército, a aeronáutica e essa equipe americana era para passar um mês, a gente ficou 45 dias em missão. E a gente, da tripulação do nosso helicóptero, ia trocando a cada 10 dias. Eu tive a honra, né, assim, de fechar a missão. Era para ficar 5, acabei ficando mais 5. Foram 10 dias de missão, fazendo o encerramento dela. Então aqui são as clareiras que já estavam abertas e que a gente abriu para colocar uma bomba d'água. Né, quase não dá para enxergar, né? Aí a gente colocou a bomba d'água no Igapó e o pessoal da equipe já montando toda a área de escavação. Vocês vão ver como é que ficou. Então tirava a terra, escavava, coloca numa bateia, né? Tipo uma peneira, e joga a água para ir tirando a areia, a terra, tudo, e só sobra pedra e o que eles encontrassem.
Aqui a gente fazendo uso, né, apesar do tamanho do helicóptero, a gente voou muito, fazendo uso da carga externa, o gancho, a área de pouso, né, a nossa parte maior, fazendo aqui a retirada do material e levando combustível, água, gelo, comida. Então a gente fazia esse translado da cidade para a clareira ou da clareira para uma pista que dava apoio e ficava 5 minutos dali. E aqui, nessa área, aqui estou eu, um amigo meu que é piloto do Caravan que estava dando apoio e um dos meninos da equipe lá dos americanos. Essa área aqui, tá vendo esse meio cinzentado aqui? É o que ele falou pra gente que era a parte principal, o núcleo praticamente da fuselagem do avião que pegou fogo e ficou enterrado aí durante 50 anos. Tá? Com isso também a parte que a gente parou, conseguiu ir lá, tirar foto, essa coisa toda. Uma das hélices, uma pá, com o tubo da hélice, a carenagem de um dos motores, são 4 motores, e como ficou depois da escavação. O maior pedaço de osso que acharam foi uma mandíbula, um pedaço de mandíbula. Né? Então, a batida foi bem feia, a explosão muito forte, pegou fogo, estava tudo bem carbonizado, né, sem condições, mas ali eles encontraram todas as plaquetas de identificação dos militares, né, que costumam usar os dog tag, que a gente chama, né, aliança, anéis, brevet, pistola. Então foram recuperados e esses materiais eles eram encaixotados e depois eles levam e dão, né, as famílias eles estavam perdidos em missão, né, o famoso MEI, né, que é o Missing Mission, né, eles foram perdidos em ação. E aí eles saem dessa situação e dão uma consideração aos familiares também, mesmo que depois de 50 anos. E aí foi assim que encerrou a missão, né, com um culto e uma placa que ficou lá para a posterioridade. Aí numa outra ocasião eu estou lá em Alcântara, centro de lançamento de Alcântara, lá no Maranhão, pernoite aqui para o lançamento então do que viria a ser, esse aqui seria um motor foguete, 4 desses aqui seriam um motor foguete para o lançador do nosso veículo, lançador de satélites. Esse era o VS-40. Então, participei do lançamento dessa, né, a gente ficava de alerta ali, a gente brincava, né, vou ficar de alerta aqui para quê? Esse troço aqui explodia assim, 5 km de destruição total. Não tem o que fazer, eu vou lá varrer. O que precisar a gente bota no saco e traz, né? Não tem. Até a gente, dependesse da forma como ele explodisse, até a gente tomava porrada do impacto. Um topete aqui. Tamar. Tá? Na época ele participou, ele foi lá no lançamento. Aqui a gente pôde visitar a plataforma de lançamento e a gente fazia voos, né, para tentar tirar os quilombolas, né, da linha de decolagem, de lançamento. O pessoal queria pescar na praia, o foguete sendo lançado, aí acionava a gente, aí queriam soltar o foguete em cima da gente, era uma coisa de louco. Passamos 10 dias nessa missão, aqui era o centro da direção, o centro de lançamento. Hoje isso está tudo modificado, né, em virtude aí das várias tentativas de lançamento, os pontos de lançamento de vários objetos, ali as sondas, né, que o Brasil produziu e fez vários testes, porque, não sei se vocês sabem, Alcântara é o melhor lugar do mundo para se lançar foguete. Perto do Equador, você diminui o peso, você leva mais carga útil, sai mais em conta, né? E janela, né, que eles chamam aberta o ano inteiro, a meteorologia é ótima, é excelente, e 180 graus de abertura para o mar. Vocês acham? Oi? Para qualquer lado. E você acha que o povo lá de fora quer que a gente lance foguete? Tem aquela musiquinha, o Brasil vai lançar foguete, Cuba também vai lançar, lança a barriga, aí para. Mas a gente teve depois aquela explosão, teve uma outra tentativa. Tem muita história aí que a gente não consegue entender, né? Felizmente.
Aqui, já de novo pro meio do mato. Já lá com o pessoal do Exército. 4º Pelotão Especial de Fronteira, 4º PEF, Surucucu. Conheço aquela terra, meu amigo. 25 dias, cada vez que eu fui, 6 vezes. Aqui, então, a gente tem, né? E a gente começa a ver como a gente tá ficando velho. Os 3 aqui já estão tudo virando, já viraram museu. Ali tá o meu, o Búfalo e o H1H, o famoso sapão do tempo da Guerra do Vietnã. Todos já viraram museu. Quer dizer, tão velho. E as missões que a gente fazia? A nossa missão era com a Fundação Nacional de Saúde, a FUNAI e os índios Yanomamis. Em algumas ocasiões eu fiz missão com a Polícia Federal, mais extra. E aqui também o Búfalo atendia, levando comida, gás, pessoal, transporte, né, que tem, como é que é o termo que vocês usam, do tempo que o pessoal fica e o arejamento, né? Isso aqui é um quartel do Exército com quase 40 militares e os mais antigos, né, os graduados, os cabos, os sargentos e os tenentes, são em torno de 2, se eu não me engano, é o comandante, às vezes tem um médico, eles moram aí e ficam aí por pelo menos 2 anos, com família. Isso é um Brasil que o brasileiro não conhece. Eu não sei quantos sabiam disso. Coronel, essa assistência médica lá nesse pelotão é a única representação do Estado, a única presença do Estado. Pois é. Então são coisas que a gente faz e não dá voto. Infelizmente não traz essa polêmica, não traz nada. A gente está fazendo, né? Alguém está fazendo. Surucucu. Você pega Roraima, 180 milhas à esquerda, a oeste, quase na Venezuela, um pouquinho depois. O inferno, eu acho que ainda você vai, abraça e beija o capeta. Lá nem o capeta tá. Aí vem depois o babaca da Folha e reclama porque um militar fez continência para a bandeira. É por aí. Eu tenho um amigo militar que tá lá. Então, ele deve estar feliz pra caramba, mas é um grande spa. Pra gente que ia, passava 25 dias, né? Não gastava, não tinha onde gastar. O que a gente gastava era com os índios, trocava cueca, trocava camiseta, aí levava flecha, levava pele de onça, né? Era o que a gente fazia, e passava o dia, ou voando, né? Ficava voando. Depois esse negócio tá gravando, isso não dá problema pra mim. A gente passava o tempo voando, tá bom. Aí chegava o finalzinho de tarde, já viram o tamanho do bigode que era, aquela taturana que eu tinha aqui, né? Então eu ia lá e ainda postava a porcaria do bigode, perdia, tinha que raspar o bigode, jogava vôlei, né? A gente chegava no final de tarde e aí a gente fazia a tripulação. A tripulação tinha que ser alguém assim que você se desse bem, porque passar 25 dias com os mesmos caboclos ali, dormindo no mesmo teto, cara, pô, pois não. Não. Quem ficava lá, pessoal do Exército, eles que nos apoiavam. A gente vai ver aqui, tem algumas fotos, aqui é a Fundação, aqui é a FUNAI, né, a área que a gente dava apoio. A gente ia para fazer missão com eles, tá? Mas quem estava lá, aqui é a minha tripulação, o pessoal que a gente dava apoio, as aldeias, né, as chaponas e Yanomamis, os lugares que a gente pousava. Tá? Aqui o índio não deixava a gente fotografar, porque se fotografar o índio, a alma dele vai ser capturada pela máquina fotográfica. Dava problema. Tinha que escondia ali, tirava uma fotinho e pronto. Né? Os lugares que a gente pousava, bem difícil acesso. Né? Ó, pode ver, isso aqui é um barrancão. Pousava como dava. Às vezes o mecânico ele deitava no piso do helicóptero, colocava um estoco de madeira por baixo do esqui para não inclinar demais além da possibilidade. Né? E aqui os lugares bonitos também que a gente via. Mas já vamos chegar lá onde você perguntou. Né? Aqui por enquanto eram os lugares que a gente ia dar apoio. Isso aqui era o médico, enfermeiro, o pessoal da fundação que acompanhava a gente. A gente levava índio ou trazia índio. Né? O Yanomami era muito engraçado. Ele vinha, né, lá para Surucucu e falava assim, dormiu. Quer dizer, que ele veio andando, levou 3 dias de caminhada e dormiu 3 noites. Isso aí dava meia hora de voo. Aí você pegava para falar, para onde é que fica? Ele no chão, para lá. E alguns que já falavam em português meio assim, para lá. Aí você botava o cara dentro do helicóptero e agora?
Aí tinha que pousar, aí a gente ia achando. E conforme a gente ia plotando, né? Nessa época não tinha GPS não, tá? Não tinha GPS não, tá? 94... Esse GPS tinha um erro de mais de 2 km. O GPS chegou na FAB pra gente em 1994. O meu esquadrão e aquele esquadrão de transporte foram os 2 primeiros a começar a usar GPS no Brasil. Eu tive a honra também de receber, botar na minha bancada e começar a fuçar, aprender a mexer com o GPS, fazer uma aula e apresentar essa aula para os 2 esquadrões. Até hoje isso, a apostila que a gente criou, o manual e tudo mais. Mas nesse tempo a gente ainda não voava GPS. E tinha um erro muito grande, né? Porque o americano nesse tempo ele não liberou o sinal mais fino, que hoje é usado no mundo inteiro. Um sinal mais refinado com erro de metros, né? Antigamente era erro de centenas de metros, no comecinho. Então tá aqui, né? A gente chegando, algumas colocações bem difíceis, pousos difíceis, quebrava a antena do HF, a gente já não falava com ninguém, né? Eu quebrava o HF então, aí pronto, éramos perdidos no espaço, no mundo ali. Né? As aldeias, cada uma mais estrambólica que a outra, cada chapona dessa aqui vivia de 30 a 60 índios, dependendo do tamanho dela. Mas o Yanomami ele é grandão, né? Tem 1,47 m, 1,50 m, tudo levinho. Teve uma vez que a gente transportou 17 dentro do helicóptero. Eu não sei por que mandaram, mas mandaram, vamos fazer, né? Sabe o que era pior? Quando eles tinham medo. Eles se cagavam. Tinha que limpar depois. Fora o cheiro, né? E aqui, ó, aqui é a minha homenagem ao 4º PF, né? Uma salva de palmas aqui para o Exército Brasileiro. Que dava um apoio incondicional pra gente. A gente tinha uma área lá, que é a área dos terceiros, a gente ficava lá hospedado, né, sem pagar pensão, nem nada, eles ainda davam comida, que a comida vinha, os caras comiam mal pra caramba, bicho, dava dó. E aí a gente, quando fazia a nossa tripulação, a gente já se preparava sabendo disso, então eu levava quase 50 quilos de comida, né, fora a bebida, né, que isso não pode falar também, não pode. A gente ia para uma aldeia que chamava Parafuri. Aí tinha lá uns franceses meio frescalhados lá, mas só que a gente sabia que era geógrafo, geólogo, tem um monte de cara assim lá, né? Aí a gente não podia fazer nada, mas o melhor que tinha nessa aldeia era o pé de limão. A gente ia com uma sacola desse tamanho, e lógico, né, que o resto virava festa à noite. Virava caipirinha. Limonada. Isso. Aqui então a gente encontra. Né, virava. Mas não, a gente tinha energia elétrica, eles tinham do lado, é morro, é uma Amazônia um pouco diferente. A Amazônia você só pensa aquele mato, aquela coisa, floresta. Aqui a gente está um pouco perto da serra, Tumucumaque. Né, desculpa, Surucucu. É em torno de 3.000 pés de altitude, 1.000 metros de altura. Então é fresco, mais frio, o tempo muda muito rápido, então ali eles têm quedas d'água e numa dessas o exército fez uma cachoeira, fez uma usina usando a cachoeira, lógico, não dá para fazer uma cachoeira, mas aproveitava-se, e quando não tinha a energia da cachoeira vindo da usina, tinha os geradores. Com o projeto Sivan, que eu vou comentar também aqui, a gente colocou lá um shelter com geradores a diesel, que também ajudou a alimentar, né, a ter energia elétrica. Então, pelo menos um banhozinho quente a gente conseguia tomar. Senão, meu filho, daquela água gelada. Multivoraima, acho que mais ao norte, né? Mais para o norte. A gente fica mais a oeste. A gente está, Boa Vista está quase no meião leste aqui, né? Meio do estado a leste. A gente atravessava quase tudo, 180 milhas, 350 quilômetros, Surucucu. É quase divisa com a Venezuela, do lado esquerdo. Mas vai ter uma parte aqui que é quase Venezuela por todos os lados, né? Que é um lugar que a gente foi, que eu não pus a foto, mas chama Auaris, que era um outro, né? Pega o mapa do Brasil, Roraima e vê. Ele tem 2 chifrinhos, Roraima, né? O da esquerda, naquela barrinha onde sai aquele ponto de Brasil ali tem
pelotão de fronteira. Uma pista que a FAB fez, transportou o material e eles fizeram um pelotão lá em Awaris, que a gente estava lá também. A gente chegou até lá, buscando o pessoal da USP que estava fazendo um trabalho lá. Aqui já é uma parte não tão legal. Isso aqui é um resgate dos restos mortais também de um piloto, copiloto e um flight, né, um tripulante, num Fokker F-27 da antiga TABA, Transporte Aéreo da Bacia Amazônica, não sei se vocês lembram, no tempo das regionais ali, que a gente também chamava de transporte aéreo bastante arriscado. Infelizmente eles decolaram na noite, 9 horas. Oi? Graças a Deus eles já tinham parado de transportar gente, só estavam levando carga. Mas piloto, copiloto e o flight faleceram. Eles decolaram de Manaus, de Belém, nivelaram e sumiram do radar. Aí eu fui acionado, eu estava de sobreaviso, fui acionado na madrugada, mas não dá para procurar nada na noite. A gente decolou logo cedo com 2 helicópteros e 2 bandeirantes que vieram de Campo Grande para fazer a busca e tentar o resgate. Mas passamos a manhã inteira e vocês podem notar, né, que olha só como é que está aqui, ó. Você não vê uma queda arrastada, você vê uma queda na vertical. Não. Houve um problema, acho que de entrosamento com a tripulação, um reduziu o motor, o outro cortou. Quando eles cortaram os motores, eles perderam os geradores, perderam iluminação, perderam o horizonte, entraram em atitude anormal, o avião começou a se decompor conforme caía, que é a falha estrutural. E aí cai metade da fuselagem na parte traseira aqui, outras partes, 2 asas, uma para um lado, outra para o outro, e a parte principal da cabine caiu no pior lugar que poderia ter caído, né? Notem que são árvores de altura, né, bem, né, difícil. Aqui foi uma parte do motor, né? Motor, asa. Aqui a equipe que eu desci pelo guincho, eles já estão dentro da parte traseira do avião, e a gente foi por cima das árvores, guiando a equipe de solo até acharem a parte posterior, né, da cabine, emborcada no atoleiro, lá numa parte de água, o que dificultou o resgate dos corpos, levou 4 dias para poder tirar o pessoal de lá de dentro. Bom, saindo disso, eu voltei para a academia para ser instrutor, passei 4 anos, minha tentativa era entrar, ser piloto da força da Esquadrilha Fumaça. Infelizmente, minha parte não deu certo, algumas coisas eu fiquei fora do voo e tal. Aí, nesse meio tempo, eu fiz um curso no ITA, de análise de sistemas, e eu já sabia que eu ia para Manaus, para receber o osso do Projeto Sivan. Né, a começar a receber os sistemas, né? Bom, quem comeu filé foi para o exterior, lógico, né? O pessoal que foi fazer o curso, foi receber o material lá fora. Aí a gente que estava aqui, pô, agora vocês vão receber o resto. Então eu fui para Manaus, e essa antena aqui é a montagem da antena hub, né? De todos os sinais dos destacamentos que a Força Aérea tem de proteção ao voo. Então foi onde eu botei o pezinho dentro da área de proteção ao voo, que é desde a hora que vocês entram no avião e o controlador dá o livre acionamento, decolagem, voo e áreas que vocês vão passar, até a hora que vocês saem do avião, vocês estão sob a minha proteção. Tá? Então lá na Amazônia, o antigo SRPV Manaus, que se transformou no SINDACTA 4, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, da 4ª região, que é Manaus. O 1 em Brasília, o 2 em Curitiba, o 3 em Recife, cada um tomando conta de uma área, de uma parcela do espaço aéreo brasileiro. E fiquei por lá. Mentiram para mim, você vai passar 4 anos, eu acabei ficando 7. Minha mulher adorou, né? Mas tudo isso compensa, né? As vistas, os lugares, as pessoas, os diversos pontos que a gente conhece, graças à Força Aérea, o visual, né? Todas as fotos praticamente são de minha própria autonomia, tá? Só para que não haja nenhum problema de direitos autorais. Eu tenho todos os negativos e os positivos também.